presentes, depois fará mais importante os convidados e os convidados que irão anunciar. Meus senhores e minhas senhoras, ali isto era infindável, nós não conseguiríamos, em tempo útil e razoável para um discurso desta circunstância, anunciar cada um de vós, cada um dos muitos laços que nos unem ao Capelense Sport Clube. A mão humana que aqui está presente orgulha-nos e hoje documenta nesta festa que é sem dúvida um exemplo relevante da grandeza deste grande clube capelense. O clube que tantos dizem sempre num estrito propósito de promover o desporto na vida. E não consegue. A começar também por estilos de vida saudáveis e a prática desportiva e o convívio e a ocupação salutar dos tempos livres e a afirmação da marca Capelense. A todos, a cada um de vós, que ontem, hoje ou amanhã se reveia nesta determinação e que darão prova disso. A direção do Capelense reconhecida agradece-vos publicamente. Bem-ajam por isso, obrigado, muito obrigado e viva o Capelense! Viva! Viva! Passo agora a palavra ao nosso presidente, Nuno Oliveira. A toda a gente, especialmente aqui às nossas entidades, ao Sr. Presidente da Municipal de Algada, o Dr. Pedro Silva Cabral, o Sr. Diretor da Juventude, o Dr. Hilário Braga, Diretor do Serviço de Desporto de São Miguel, o Dr. Ricardo Canudo, a nossa Presidente de Junta de Freguesia, a Dra. Ana Beatriz, o nosso Presidente da Associação de Futebol da Algada, onde o parceiro está ali representado pela Sra. Vice-Presidente, desculpa o nome. Fernanda Borba. Fernanda Borba. A todos os sócios e simpatizantes do nosso grupo. Agradecemos a vossa comparência. É isso. Minhas senhoras e meus senhores, naturalmente as nossas primeiras palavras só podem ser mesmo de agradecimento. Um agradecimento dirigido primeiramente aos nossos convidados a aceitarem associar-se a esta festa, percebido de estar com as suas famílias ao tronco da gestão das agendas. Um agradecimento fraterno a cada um de vós, atletas técnicos, colaboradores, sócios e adeptos patrocinadores, especialmente ao nosso patrocinador oficial, que um clube fechado que nós estávamos, abraçou esse projeto connosco e vestimos da cabeça aos pés dos nossos atletas, para que se nunca esquecer isso. Não é fácil. Eu tenho colegas de outros clubes que se chateiam, andam à procura de patrocinadores. Por isso, nós neste momento somos o clube que estamos abertos há 3 anos com atividades esportivas e temos 2 patrocinadores oficiais, a Junta de Freguesia de Capelas e a Técnico, representada ali pelo nosso engenheiro Tiago Roia. Por isso, os meus maiores agradecimentos. Ora bem, a todos os capelenses de sangue e alma de coração que também fizeram questão de estar aqui nesta festa centenária do nosso clube capelense. Uma palavra ainda de afeto àqueles que não puderam vir pelos mais diversos motivos. Minhas senhoras, meus senhores, são portanto mais do que motivos para levar a efeito esta grande festa centenário dos Pretos das Capelas, como os muitos lhe chamavam. 100 anos não são 100 horas, nem 100 dias. Há muito tempo suficiente para ter vários anos bons e maus como qualquer outra coletividade. Apesar de tudo, temos a honra no património imaterial do clube e a consciência do empenho dos protagonistas destes 100 anos, que desbravaram caminho e nos trouxe até aqui.
esta sala ao que nos somos. Que venha muitos mais anos ao nosso Capelense. Sempre demanda de promover o desporto da nossa terra. A todos o nosso muito obrigado. Viva o Capelense! Não queria também deixar de agradecer aos nossos treinadores para connosco que estão e que estamos a trabalhar nas nossas coletividades, nos nossos escalões de formação, principalmente nos nossos escalões de formação, que queremos dar passos com peso e medida e começar de base. Os nossos treinadores qualificados, estamos a trabalhar com os nossos treinadores qualificados, pessoas com capacidades para que os nossos pais deixam os filhos em segurança, que é muito importante hoje em dia. Hoje em dia não é só deixar um miúdo no jogar bola, não. Os pais preocupam-se muito em saber quem os vai treinar, quem é que está com eles. É muito importante e isso nós estamos a dar passos importantes, nós estamos a trabalhar com pessoas com capacidade para isso, pessoas formadas e que deixa aqui um reto aos pais. Nas capelas a gente teve muita dificuldade em arranjar miúdos para começarmos a trabalhar. Neste momento, ainda há bocado teve uma senhora que veio aqui oferecer dois filhos, uma menina e um menino, para jogar a bola connosco. E cada vez mais os nossos treinadores, e aqui a nossa treinadora, diz-nos: Presidente, hoje vem mais dois, amanhã vem mais um. Isto é que nos dá alegria, isso é que nos faz estar aqui a trabalhar para que o nosso Capelense tenha vida, para além de nós estarmos a fazer um exercício medonho, que não é fácil, pagar o passivo que herdamos, mas lá chegaremos, se Deus quiser, e estamos no bom caminho. Pronto, nada disso precisa-se dizer mais. Para além disso, é só agradecer o empenho dos nossos treinadores e um dia iremos ter a cereja no bolo, que é os séniores de futebol de 11. A breve trecho iremos ter séniores. Viva o Capelense! Muito obrigado. Prosseguindo com a nossa sessão, vamos agora ver o historial do Capelense pela voz de alguém que muito bem conhece as capelas e também ele, um ex-atleta do Capelense, o Dr. André Viveiros. Senhor Presidente da Câmara, quanta honra tê-lo hoje aqui nas capelas. Senhor Diretor Regional, muito gosto na sua presença. Senhora Presidente da Junta, força, há muita coisa para fazer. Senhor Diretor do Serviço do Desporto, seja bem-vinda. Senhora Representante da Associação de Futebol de Ponta Delgada, é bonita e há um gosto tê-la aqui connosco hoje. Caríssimo Padre Hélio, o senhor não perde uma. Civil ou religiosa, marca sempre presente, faz muito bem. Senhores diretores do Capelense, muito obrigado pelo convite. Fica-vos bem, eu espero estar à altura desse convite. Antigos jogadores, antigos dirigentes, jogadores, uns mais antigos e outros mais novos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa festa, essa é a festa das capelas, essa é a festa do Capelense. Quanto ao convite, aceitei esses convites para falar de futebol e de equipas, quer seja na perspectiva da história ou do jornalismo, tem sempre duas coisas a inquinar. A paixão desportiva, distorce as realidades, seja escrita, seja oral, seja nas perspectivas como vemos as coisas, e depois temos as memórias. Temos a tendência para selecionar as memórias e, de preferência, aquelas que nos mais marcaram ou aquelas que nos são mais simpáticas. Portanto, esta intervenção corre o risco de aqui ou ali falhar, mas de paixão e de memória são duas componentes que causam mesmo muitas falhas. Assim sendo, e considerando que o Capelense nasce muito próximo da criação do futebol ou da chegada do futebol a Portugal e a São Miguel, eu fiz aqui uma pequena resenha introdutória e depois propriamente a história do Capelense. Assim sendo, o futebol, como todos sabem, nasce na Inglaterra a partir de 1860
é lá que estão os primeiros regulamentos, é lá que estão as 3 grandes cidades de grandes equipas de futebol. Londres, Liverpool e Manchester. Eram no tempo, é hoje. O futebol chega a Portugal por força de contacto e de convívio, primeiro em Lisboa, estudantes universitários com estudantes da Inglaterra, e depois no Porto. Os portuenses têm um contato com os ingleses a partir das quintas do vinho do Porto, a partir das adegas. É nestas 2 cidades que o futebol, digamos, nasce em Portugal. E assim sendo, o primeiro clube a ser fundado em Portugal e depois de alguma polémica e de alguma, enfim, esgadanhamento, vamos assim dizer, qual era o historiador que melhor fundava o seu clube, o clube mais antigo de Portugal é o Porto, 1893. Depois é o Boa Vista, 1903. Depois o Benfica, 1904. Depois o Sporting, 1906. Depois o Faial Sporting dos Açores, 1909. E depois o Marítimo, 1910. Portanto, estes são os principais clubes, os que têm mais história e que estão mais em atividade. Não vou entrar nas polémicas de historiadores, que aquele é mais antigo ou menos antigo. Estes são datas mais ou menos assentes por todos. Para além disso, importa aqui referir e fazer uma leitura dos equipamentos que estas equipas têm. Isso é importante porque são eles que são transportados para os nossos clubes dos Açores. Portanto, é bom saber as simbólicas dos equipamentos. O Porto vai vestir de branco e azul porque era a cor da bandeira da monarquia. Ele é fundado no tempo do rei Dom Carlos e os senhores do vinho no Porto não querem afrontar a coroa e então adotam o branco e o azul. O Boa Vista, que é o segundo clube, então a história daquelas meias recambolescas de telenovela. O presidente foi ver um desfile de modas a Paris, gostou muito do xadrez do branco e do preto e disse: a minha equipa vai vestir assim. Depois deles, muitas outras têm vestido. O Benfica é o vermelho. É a cor bonita, é do gosto, representa a paixão e a união de 2 clubes que se uniram em Lisboa, o Sport Lisboa e o Clube Benfica, que fizeram o Sport Lisboa e Benfica, e este vermelho é da cor dos 2, que reforça os laços de união e de paixão. O Sporting, o meu Sporting, é melhor dizer já, o meu Sporting até na cor tem o verde, e quem escolheu o verde foi o seu grande patrocinador, o Visconde José de Alvalade. Portanto, não saí das massas, foi alguém de elite que criou uma equipa e escolheu a cor do equipamento. Quanto ao Marítimo, há aqui uma questão importante para ver. Ele é Marítimo do mar, mas ele vai escolher as cores para a sua camisola do rubro e do verde. Eram as cores da República. Ele é fundado um mês antes da República. E já nessa altura os madeirenses afrontam o continente e dizem: vamos ter a cor da bandeira futura de Portugal, coisa que na monarquia não gostaram muito. Mas aqui na Madeira a gente já sabe como é que eles afrontam o continente, basta ver o que Alberto João Jardim tem dito durante esses anos todos. Portanto, importa ver estas questões em termos de simbólica das camisolas. Quanto à académica, ela sai, como vocês sabem, dos estudantes, é a capa preta, é o preto que vai dominar. Quanto ao Barreirense e ao Leixões, que são clubes muito antigos, portanto o futebol sai um bocadinho das elites e vai às fábricas. E aqui, estes 2 clubes vão ter o branco e o listado de vermelho levinho, porque são 2 equipas que vão sair patrocinadas pelos donos de fábricas dessas localidades. Portanto, o vermelho levinho e o branco. Mas nas mesmas fábricas ou em outras fábricas vão surgir clubes de futebol patrocinados pelos sindicatos, pelos anarquistas e pelo Partido Comunista. E aí vai ser o vermelho e o preto. Portanto, são cores que, por exemplo, vai ter o Penafiel, vai ter o Olhanense e que mais tarde vai ter o nosso Micalense. Quanto ao amarelo, penso que sabem que tem a ver com a Praia e o Sol, é o Estoril. Portanto, aqui os nossos amarelos de São Roque têm muito a ver com isso, é o amarelo das praias. Quanto ao Belenenses, este sim, este é que é azul do mar dos navegantes, esse é que tem a cruz de Cristo na camisola e é este que muitas equipas depois não quiseram ser filiadas lá porque achavam que o Porto dava mais prestígio. Mas este é que é marítimo e este é que é do mar e era aqui que se devia filiar todos os marítimos. Mas isto não aconteceu. Quanto ao Atlético, ou os Atléticos, a camisola tem lista branca e lista preta. A branca era a pureza,
quem trabalhava nos estaleiros. O preto era a ferrugem de quem trabalhava nos estaleiros. Portanto, na Inglaterra ficou o preto para as minas. E se vocês forem ver o Atlético Mineiro no Brasil, também tem a ver com as minas e também tem a ver com esse rescate. Quanto às Juventus, que tem essa cor, foi um engano de costureiro que fez aquela cor e depois mandou para a Itália e eles não tiveram outro remédio senão se amanhã com aquela cor até hoje. Ora bem, agora importa saber como é que ele chega aos Açores. Chega aos Açores pelo Faial Sport, 1909. E é outra vez o contato de faialenses com ingleses. Nessa altura está na Inglaterra um empreiteiro, estão técnicos na amarração do cabo de telecomunicações dos Estados Unidos à Europa. E são esses técnicos que entram em convívio com os faialenses e fazem esta equipa do Faial Sport, que ainda hoje tem um I grego e tem um Sport inglês. Sendo que nesta equipa jogaram muitos ingleses, assim como no Porto e no Boa Vista, no processo de fundação. E agora chegamos a São Miguel. Estamos quase nas Capelas. Chegamos a São Miguel. A equipa mais antiga, União Micalense, 1911. Fruto do contato de estudantes que estudavam em Inglaterra e fruto do contato de alguns senhores notáveis da cidade que viajavam entre a Inglaterra e os Açores em negócios, entre os quais se conta Jácome Correia, o dito Marquês Jácome Correia, que cede o campo de Ponta da Algada e que depois tem obras muito significativas em 1946. 1912 vai-se fazendo mais uns clubes, 1913 mais uns clubes e desporto de rua e patrocinado pelas tascas e pelos restaurantes e por algumas mercearias e lojas de ferragens, 1914 a Guerra Mundial. De 1914 a 1918 o desporto afrouxa, murcha um bocadinho, as preocupações das guerras são maiores do que andarem a se divertir e a praticar desporto. Acaba a guerra, 1919, 1920, sai-se um pouco da guerra, entra-se naquilo que em história se chama a Belle Époque, ou seja, vamos todos voltar a jogar futebol, vamos todos nos voltar a divertir. Primeira equipa que surge depois da Primeira Guerra, o Santa Clara. Dois Santa Claras que depois se unem num Santa Clara, exatamente porque o lugar de Santa Clara estava encostado à doca, onde aportavam marinheiros ingleses e marinha mercante inglesa, portanto muito fácil também de transmitir. E com o Santa Clara, nas ruas de Santa Clara, a fazer equipa, a Rua de Lisboa, a Rua da Canada, logo ao lado de cima, União Esportiva. Portanto, ali o senhor Presidente da Câmara jogou União Esportiva, sempre teve como definição geográfica a Rua de Lisboa, a Rua Tavares Rezendes, a Rua da Canada, portanto ali. A seguir, um Micalense que vai sair de um técnico, ou seja, vai sair de empresários de fábricas, que a dita cor mais levinha e branquinha, mas que depois vai ter aquela mais fechada do preto e do vermelho. E Ponta Delgada fica em 1992 com 4 clubes. Surge a Associação de Futebol, que organiza logo, em 1922, um campeonato, digamos, municipal. Enquanto em Lisboa, no ano antes, já começava um campeonato nacional. E agora vamos chegar às Capelas. E o futebol chega às Capelas em 1921. Um grupo de seminaristas das Capelas, na altura todas as freguesias tinham muitos seminaristas, era uma forma de estudar, nem todos com vocação religiosa, naturalmente, mas na Madeira e nos seminários do continente. E em 1921, no verão, estes seminaristas, que estavam em contato com ingleses e com outro mundo do desporto, começam aqui a germinar uma equipa. Ela não tem um arranque muito grande em 91, no verão seguinte, quando eles regressam das suas férias, então vão constituir o grupo de instrução e recreio capelense, para a cultura e para o teatro, e para o futebol. E tem uma sorte boa, porque o pároco das Capelas, o vigário Manuel Antônio Botelho, era um homem da ação. Era padre, era fidalgo, era capelão e metia-se em tudo, como se costuma hoje dizer. E vai apadrinhar aqui este grupo de jovens. Vai-lhes ceder o antigo Pombal, ali na Quinta de Santana, na Quinta de Murro, para os de teatro, e lá no quintal ao fundo, um serradinho e um pelado para baterem umas bolas. Assim nasce o futebol à volta de um vigário muito dinâmico que tínhamos nas Capelas. Entre 1922 e 1930, pouco se sabe do capelense. Mas o que se sabe das outras freguesias e das cidades e das vilas deste país todo é que os primeiros torneios são torneios de rua. Um pouco como recentemente fizemos com o futsal, esta rua com aquela rua, e chegamos a 1930. Em 1930 há um documento que diz o Capelense é o Capelense Sport Clube, ou seja, é aqui que se funda este nome que ainda hoje temos. De 1930 até à Primeira Guerra, até à Segunda Guerra, 1939, futebol de rua, mas já mais rijinho. O Capelense, o Santana, o República,
o Maranhão e o Anjo da Guarda, o Rossio e a Praça, e com algumas freguesias aqui à volta já se fazia torneios mais rijinhos. Entretanto, chega a guerra. 1939, 1945, o desporto volta a afrouxar, quer aqui nas Capelas, quer em Ponta Delgada, quer a nível nacional. Guerra é guerra e há muitas limitações que se impõem nestes divertimentos ou nessas práticas desportivas, nomeadamente naquilo que se chamava na boquinha da noite. Porque nós cá tínhamos muita tropa de Lisboa, os soldados de Lisboa, que não deixavam as pessoas circular desta forma na rua, nomeadamente para praticar desportos. Era para ir à missa e as coisas mais necessárias e para trabalhar. Quanto a desporto, não havia muita amontinação de pessoas. E então já chegamos aqui a 1946. E o desporto volta e o futebol volta às Capelas. Agora já não são equipas de rua, são 3 grandes equipas. O Capelense que abrange a zona central da freguesia, Rossio, Lourais, Praça. Ali na zona da estrada, na chamada Vila Rosa, surge uma outra equipa, o Pica Ferruja. É um nome importante e engraçado porque ele sai um pouco das lojas de ferragem dos nossos nobres comerciantes que tínhamos naquela zona, mestre António Rego e mestre João do Rego, que vão de alguma forma patrocinar e jogar aqui nesta equipa. Tal como a equipa do Capelense tinha patrocínios, digamos, das mercearias do Rossio. Mas nesta altura, aquilo que se pode definir como a grande capital das Capelas era o Cruzeiro. E é aqui que ninguém tenha dúvidas nenhumas sobre isso. O Cruzeiro é que era o centro das Capelas. Tudo acontecia no centro, no Cruzeiro. Tinha mais lojas comerciais, tinha mais mercearias, teve os soldados de Lisboa, digamos, para lá e para cá, tinha a guarda fiscal, tinha a regidoria, tinha uma representação da Câmara Municipal. Hoje às vezes fala-se muito uma delegação da Câmara. Naquela altura, em tempo de guerra, a Câmara, considerando as deslocações, criou um gabinete de apoio aqui, naquela casa por cima do Cruzeiro. Lá tinha 2 companhias baleeiras, que depois fazem a fábrica nos Poços em 1945. Lá tinha grande dinâmica de pesca. Lá os visitantes das Capelas debruçavam-se sob a rocha, porque era a parte mais bonita e visitável, para além de ter uns anfitriões nobres que muito bem recebiam os visitantes. Lá tinha os cerrados de trigo, lá tinham as debulhaduras, lá tinha mais riqueza. E lá tinha mais população e, acima de tudo, mais rapazes para jogar a bola. Isso porque filho de pescador e de vendilhão leva mais tempo a entrar na profissão. Contrariamente, como muitos sabem, o filho do agricultor, desde pequenino, avança para as terras, avança para as vacas, e um pequenino filho de pescador e de vendilhão não avança para o mar. Ou seja, havia mais disponibilidade para termos nas frentes marítimas mais jogadores. Não só nas Capelas, na Calheta, na Vila Franca, por exemplo, então Rabo de Peixe, isso nem se fala. Mas, portanto, grande equipa que tínhamos no Marítimo. E, entretanto, continuamos nos torneios, o Capelense, o Pica Ferrujo, o Marítimo, as da Redondeza, as Feteiras, a Relva, Ponta Delgada, as 2 Fajãs, aqui um bocadinho Santo António, que nunca teve muito jeito para futebol, exatamente por causa da questão agrícola, essas coisas em termos sociológicos são determinantes. As coisas nascem de onde há um nicho sociológico que permite estas coisas. Rabo de Peixe, acima de tudo, com muitos jogadores e muitas equipas. Só que entramos nos anos 50, 55, 60... e o futebol começa em queda, pouco atrativo. As pessoas mais preocupadas com as questões da vida e menos preocupadas e com menos tempo para essas atividades. 1960, o Pica Ferruja já tinha desaparecido. O Marítimo estava minguante. O Capelense estava mais ou menos vivinho. 1962, começa um fluxo de imigração para os Estados Unidos. Ou seja, menos jogadores, menos rapazes, mais preocupações com o dinheiro e com a imigração. 1962 começa a guerra no ultramar. Ou seja, jogadores para a guerra do ultramar. E uma coisa pior, os pais começam a ter preocupação que os jovens, até aos 18 anos, têm que sair rapidamente da ilha, porque se forem ao dia das sortes e tiverem a pouca sorte de cumprir serviço militar, já não podem emigrar. Pois, entre as poucas sortes, ainda se tinha menos sorte quando era selecionado para ir para o ultramar e não se tinha sorte nenhuma quando se era ferido e lá se morria. E temos logo aqui nas Capelas um primeiro morto na guerra do ultramar que tem um impacto psicológico muito grande e atemoriza muitas pessoas. 1963, 64, isto praticamente está morto o futebol. Sendo que a dinâmica do desporto e do futebol chega cá por causa dos relatos do Benfica.
Eu sou do Sporting, mas o Sporting nunca atraiu os pobres, nunca foi um clube popular. Os pobres e os da África gostavam era do Benfica. O Benfica era o clube popular, era aquele que atraía, era aquele que mobilizava, era aquele que tinha mais negros a jogar. E são esses relatos que ainda vão mantendo a chama de aparecer clubes de futebol. 1966, temos a final do Campeonato do Mundo. Isso então aí foi o glamour completo. Foram os relatos. Foram as primeiras imagens de televisão. Foi o Eusébio a chorar porque não chegamos à final. E o futebol renasce aí em força. Salazar, que nessas coisas está sempre atento e nunca brinca ou em serviço, disse: eu preciso ter uma instituição ativa para dar enquadramento a toda esta gente que gosta de futebol. Ele tinha criado em 1935 a FNAT, a Casa dos Pescadores e a Casa do Povo. E ele aqui aciona a FNAT. A FNAT surge a terreiro a organizar campeonatos de futebol. E aí em 67, nós capelenses estamos na FNAT. E nós estamos lá com a brutal equipa. O Marítimo, o Capelense, o melhor que havia nas capelas juntou-se nessa equipa. Por isso, foi com alguma facilidade que em 67, 68 e 69, em linguagem corrente, limpamos tudo em termos de campeonato de FNAT. Aqui é preciso algum cuidado. Havia grandes equipas na cidade que eram as da primeira divisão. Que eram aquelas que no fundo tinham os melhores jogadores, eram os que tinham melhores condições, tinham melhores empregos e rendimentos. E havia uma condição que Salazar tinha colocado nas associações de futebol. Nas associações de futebol não se podiam inscrever pessoas que não sabiam ler nem escrever. E estes eram remetidos para a periferia, para os clubes populares, como o nosso Centro de Recreio Popular das Capelas. Ninguém na associação de futebol podia ser, a palavra é essa, analfabeto. Então, nós ganhávamos essas equipas, mas na cidade tinha outras grandes equipas. Jogava-se em outros níveis, independentemente do Capelense pontualmente, num torneio aqui ou ali, os ganhar. Mas isso era o pontualmente, não era a dureza de um campeonato. Portanto, nós, na Inatel ou na FNAT, nessa altura, jogámos com as Feteiras, com a Relva, com os Arribes, com o São Roque, com a Feijão de Cima, com a Feijão de Baixo, com a Água de Pau, com a Ribeira Seca. Estes é que eram os do nosso campeonato da FNAT. O campeonato da Associação de Futebol, onde havia clubes que era preciso pagar a joia e a inscrição. O Santa Clara, o Micalense, a União Esportiva, a União Micalense, o Marítimo da Calheta, que é pujante, o Operário, na Ribeira Grande o Ideal e o Benfica Águia, na Vila Franca os tais pretos da vila, porque também saem de um colégio, e o Miramar. Portanto, dois patamares, e um de nós estamos na FNAT. É verdade que nós também não estávamos lá, na associação, porque não tínhamos o dinheiro para as inscrições. Foi por isso que se aglutinaram aqui na FNAT. Em frente, depois de 3 campeonatos e de ganharmos tudo o que havia para ganhar, e de participarmos em torneios e de ganharmos estas equipas, mas é preciso dizer pontualmente aqui e ali. E não é dizer que íamos à Marquês de Jacomo Correia e estafávamos naquela gente toda. Não era verdade. 1971. O Centro de Recreio Popular das Capelas, que estava fundado desde 1966, o Capelense passa a integrar a Casa do Povo. Em 1966, nós, Centro de Recreio Popular das Capelas, era uma deferência da FNAT, porque não eram todas as freguesias que podiam criar um Centro de Recreio Popular. Era só as mais nobres. Era só aquelas que se via que tinha pujança e massa crítica. Mas em 1971, com a criação da Casa do Povo, o Capelense é integrado dentro da Casa do Povo. Sendo que a Casa do Povo surge já com outras funções de previdência, ou seja, já se cobrava uns descontos e um abono de família para as pessoas, e aqui já era Marcelo Caetano a tomar conta do poder, e o Capelense lá integra-se. O Capelense já não estava tão bem como tinha estado antes. Muitos jogadores já tinham imigrado. Ainda assim, 1974-75, o Capelense é campeão agora de Inatel, porque a FNAT é substituída quando o regime democrático pela Inatel. Passado 2 anos, o Capelense inscreve-se na Associação de Futebol. Aqui, o Capelense tem um percurso, vai acima, vai abaixo. E eu passo-lhes a citar. Em 1976-1977, o Capelense é campeão da 2ª Divisão de São Miguel. Atenção, que há uma 1ª Divisão dos melhores. Nós somos campeões e subimos. E depois, imediatamente a seguir, descemos.
1982, 1983, que eu tenho muito requino, uma fotografia ali no clube, somos campeões. Mas depois, estamos lá um ano ou dois e voltamos a descer. 1991, 92, nós... Tá. Isso é um patrocínio do Sr. Presidente de Câmara, veja lá. Esse microfone caiu de visão. 1991, 92, voltamos a ser campeões. E depois, a partir daí, descemos e fizemos, digamos, um percurso normal de clube de freguesia, sem grande equipa sénior, mas fazendo uma grande aposta nas formações. E é por aqui, Sr. Presidente, que de facto tudo começa. Quando não houver tempo nem dinheiro para pagar os séniores, gasto tudo o que tem na formação. Porque com a formação só faz jogadores, e se não fizer jogadores, faz homens e mulheres. Portanto, vá por aí que está muito bem. Depois, 2003, 2004, nós temos aquilo que pode ser o nosso momento de maior glória. O Capelense é campeão de São Miguel, mas cuidado, já num contexto de cingimento de equipas, porque já temos muitas equipas na série Açores e o Santa Clara e o Operário já estão nos campeonatos nacionais. Aqui fomos campeões de São Miguel e no ano seguinte subimos à série Açores, ao campeonato nacional. E tal como acontecia antes, estas coisas nunca nos correm muito bem, na época seguinte tornamos a cair. Mas aguentamos e na época 2006, 2007 voltamos a subir. Onde não tivemos até 2013, 2014, num enorme esforço de todas as direções, num enorme esforço de todas as empresas das capelas, da junta de freguesia, de toda a gente. É caso para dizer que aquele tempo da série Açores levou-nos o dinheiro, levou-nos a paciência, levou-nos o esforço, demos tudo o que tínhamos para dar. A verdade é que as capelas não tinham a estrutura, eu penso que ainda hoje não tem, para manter uma série Açores e com as exigências que é exigível para aquele tipo de campeonato, nomeadamente com viagens, com jogadores semiprofissionais, porque estas coisas a este nível já não é bem para amadores, é com grande rigor. Temos aqui 2 treinadores, 3 aqui dessa, já exige muito. E as capelas não estavam estruturadas para isso. Entretanto, também surgiam as crises nacionais e internacionais e as coisas complicaram-se, principalmente com as nossas empresas. De 2014... ficamos com o microfone, caímos, e caímos bem mais fundo, não nos podíamos aguentar mal, mas, e toda a gente fez o que teve tudo ao seu alcance para se aguentar, mas o sistema já era meio viciado, era preciso mais dinheiro, era preciso mais jogadores, e os jogadores, à medida que rodavam, as pessoas já não gostavam muito de jogadores que só vinham à época. Isso é uma questão humana, isso não é uma questão só de futebol, vem este ano e para o ano já estou vendo outra equipa, isso é assim. E é assim, Sr. Presidente, que chegamos até hoje, à procura de uma equipa sénior, mas nunca deixando de apostar nos nossos jovens, nessa almeja, nessa esperança de um dia voltarmos a ter uma equipa sénior. As equipas séniores têm sempre esta vantagem, levem o nome mais longe, dignificam mais, potenciam mais as publicidades. Um dia lá vamos chegar, Sr. Presidente. 2 notas finais. Questão do campo de futebol. O primeiro campo de futebol que vamos ter é entre 1900. Essas datas não são corretas e o cuidado com elas. Primeiro, que não sei bem. E segundo, porque os historiadores gostam de dizer mentiras de vez em quando no meio disso. Entre 1923 e 1930, o campo das capelas foi um terreiro que se costumava chamar ali para o lado do buraco do morro. Ou seja, atrás da casa de Santana, mais ao fundo, que o dito Padre Manuel Lonton disponibilizou. A partir de 1930, e na minha leitura, passamos para aquele outro campo antigo, que temos aqui em Santana, onde tivemos muitos anos, e fomos para um cerradinho que se associou ao antigo cemitério das capelas. Juntou-se os 2 terrenos e ficou o nosso campo, que depois, mais tarde, fez-se os balneários, e que muito mais tarde, e que sempre formou muitos jogadores desta vila, desta freguesia. Se calhar ainda hoje devemos algum reparo ao Sr. Francisco de Murro, que disponibilizou aquele terreno durante 57 anos. Não é um arrendo de 2 anos nem 3, foram 57 anos. Porque só fomos no dia 25 de outubro de 1987 para o campo do Sertão e dos Poços. De 1987 até 2012, jogámos num terreno, num campo muito grande,
mas com algumas dificuldades de piso. Em 1912, fizemos aquelas obras que lá estão. Ficaram mais pequenas, ficaram com o relevado. Mas tão depressa o relevado ficou pronto, lá dizia o povo, este relevado quando ficar pronto, o capelão se fecha. Olha, foi passado 2 anos, quase que fechou. Depois levámos 6 anos a fazer o campo. E só conseguimos lá jogar 2 anos em termos de equipa de Série Açores. Esta é a história do campo. Quanto à história das sedes, essa é mesmo dramática. A maioria levava, mas também era também comum dos clubes, os equipamentos para casa para as mães lavar. De vez em quando uma senhora lavava as nossas camisolas todas, passávamos na rua, aquilo era um bandeiral de 14, 15 camisolas, umas já assim meias fusca-fusca, outras com as cores mais nítidas. Depois fomos para balneares de clubes. Depois fomos de onde estava a polícia aqui em frente. Depois fomos para o Rocio, para um talho, um antigo talho, um quadradinho muito pequenino, de um de cada vez, ia lá dentro buscar o equipamento. Depois voltamos aqui para a sede, de onde na altura já estava a Casa de Povo. E depois, finalmente, paramos onde estamos hoje. Mas era a cave da Guarda Fiscal. Tinha um problema de pé direito. Estivemos lá até o Sr. do Rego, a antiga junta de freguesia, ter feito aquelas obras notáveis que lá temos hoje e que as nossas juntas de freguesia a seguir foram sempre melhorando e até hoje melhorando. Senhora Presidente, tem muita coisa para conservar, tem muita coisa para melhorar. Minhas senhoras, meus senhores, a palavra de agradecimento a todos os que jogaram, os que treinaram, os que disponibilizaram tempo para estar no Capelense, na direção, no acompanhamento, deixando as suas vidas, pondo muito tempo, pondo até algum dinheiro. Uma palavra de homenagem àqueles que já não estão connosco. Viva o Capelense! Viva o Capelense! Viva! Fazemos agora uma pausa para dar lugar à entrega dos cascóis às entidades oficiais aqui presentes. Vamos fazer agora a entrega às entidades oficiais de alguns cascóis aqui para o nosso Presidente Nuno. Sr. Presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral, aqui recebe o seu cascói. Senhor Representante do Governo Regional, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Capelas, Senhor representante, ou senhor representante do Ricardo Pacheco. Ricardo tem que desculpe. Não me estou com o nome. Desculpe, doutor. João Patrício. Isto é que foi uma grande caminhada. E por fim, a senhora diretora regional, a senhora vice-presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada. Também Hélio Soares. Muito obrigado a todos. Queria chamar o nosso patrocinador. Tiago, faz favor. Patrocinador do Capelense Sport Clube.
obrigado a todos. Prosseguindo com os discursos, temos agora o discurso do senhor, do representante da Associação de Futebol de Ponta Delgada, a senhora, venha cá, vice-presidente, tem a palavra. Boa noite a todos. Vou começar por contar um episódio que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando comecei nesta vida do dirigismo, na altura não ligado ao futebol, na altura ao atletismo, que na minha primeira conferência de imprensa, que eu preparei-me, como é óbvio, enganei-me no nome do Presidente da Câmara, portanto, que eu nem me apercebi, só vi a cara dos jornalistas muito nervosos e ele, com ar muito simpático, resolveu a questão para que ninguém fizesse conversa do assunto. Eu, com boa disléxica que sou, nunca sei o nome de ninguém, estou sempre a trocar o nome das pessoas, portanto, não levo nada a mal. E já agora eu chamo Fernanda Borba e sou vice-presidente da Associação de Futebol Ponta Delgada. Quando eu vinha a caminho, vinha a pensar o que é que iria dizer, e pensei 100 anos e comecei a comparar esses 100 anos com o meu percurso no desporto, que são 30 anos, não é? O que é isso? Mas eu acho que há pontos que são incomuns. Aquele entusiasmo inicial, como se começa cada época, cada vez que se começa, aquela vontade de muitas vezes desistir e aquele recomeço contínuo. E penso em 100 anos, se o desporto teve esse papel na minha vida, imagina a quantidade de gerações que vocês não influenciaram e a quantidade de gerações que irão influenciar. Ou seja, o vosso impacto social na construção de uma sociedade que se quer rica e saudável. E pensando no que é que o desporto significou para mim também, o desporto para mim foi uma escola de valores e era um lugar de pertença, um sentido de pertença, senti que fazia parte de alguma coisa. E uma das minhas afirmações é que para mim o desporto é cultura. E eu digo que desporto é cultura porque a cultura é aquilo que nos identifica enquanto povo, enquanto sociedade. E o desporto dá-nos muito isso. É uma escola de valores e como tal, há um trabalho que é contínuo. E quando penso é uma escola de valores, para mim o desporto também tem sido um recurso pessoal na minha vida, no meu dia-a-dia. Eu lembro-me de uma frase que eu ouvi há uns anos atrás, que a arte não nos torna mais éticos, mas é um recurso. E é isso que o desporto é um recurso. E como tal, aquilo que eu gostaria de vos dizer é que agradeço muito o vosso trabalho, há com certeza muito ainda para fazer. Como atleta eu aprendi uma coisa: quando conquistamos um objetivo, há muitos outros para conquistar logo a seguir, e 100 anos é uma marca de identidade, uma identidade de valores que vocês trazem até agora, mas não se esqueçam que é importante não cristalizar, é importante essa contínua adaptação, a adaptação de um desporto que se quer cada vez mais justo, mais correto, com mais mulheres, e eu conto com vocês para esse trabalho. Muito obrigada e muitos parabéns. Ora bem, prosseguindo, o nosso presidente Nuno Oliveira vai agora entregar um cascol ao sócio número 1 do Capelense Sport Clube, Sr. Dionísio Lucas. Segue-se a entrega agora de mais um cascol a uma pessoa que também, um grande atleta das Capelas, que muito defendeu ele e a sua família esta cor preta das Capelas, quer cá em São Miguel, quer na diáspora. Eduardo Dias.
Agradecimento. Não esquecendo que este senhor é o atleta em funções mais usado, 74 anos. Mas ainda joga. Enquanto a mulher enquanto a senhora... É verdade, Eduardo Dias, aí está, cheio de juventude, quem diria, um grande jogador de futebol, tantas vezes que o vi jogar no campo dos Arribos, minha freguesia de Gema, e a qual sou adotado nas capelas, é do coração. Prosseguindo, tem a palavra agora o seu diretor regional da Juventude, Hiládio Braga. Uma nota prévia, antes de passar aos cumprimentos, dizer que de facto também fui atleta federado de futebol e o meu clube, que eu vou-me dispensar de dizer, era um rival do Capelense e creio que alguns antepassados deste meu clube vão estar a dar voltas no túmulo por estar aqui a ostentar, mas orgulhosamente, o cascol do Capelense. Excelentíssimo Sr. Presidente de Câmara, Excelentíssima Sra. Presidente de Junta, caro Ricardo, Diretor de Serviço de Desporto, Sra. Vice-Presidente da Associação de Futebol Delgada, Dr. André Viveiros, Sr. Padre Hélio, restantes entidades aqui presentes. Eu gostaria também de cumprimentar na pessoa do sócio número 1, Sr. Dionísio Lucas, todos os sócios do Capelense aqui presentes e na pessoa do Sr. Eduardo Dias, todos os atletas, porque ele é de facto, como disse aqui o Sr. Presidente, o atleta mais experiente, o jovem mais sénior desta casa e, portanto, cumprimentar na sua pessoa todos os atletas, ex-atletas e atletas deste grandioso clube que tem e que conta hoje com 100 anos de história. E, de facto, eu gostaria de dividir a minha intervenção em três grandes temas. Passado. E, de facto, o passado deve-vos orgulhar muito. Como disseram muitas pessoas, de facto, 100 anos não são 100 dias, não todos os atletas, ex-atletas e atletas deste grandioso clube que tem e que conta hoje com 100 anos de história. E, de facto, eu gostaria de dividir a minha intervenção em três grandes temas. Passado. E, de facto, o passado deve-vos orgulhar muito. Como disseram muitas pessoas, de facto, 100 anos não são 100 dias, não são 100 minutos, não são 100 segundos. É de facto uma história que vos deve de facto orgulhar enquanto comunidade, enquanto povo de uma vila que partilha através do desporto e do futebol princípios, valores e uma identidade. E este é o segundo tema que eu gostaria também de refletir convosco. A identidade, rebonde, Dra. Fernanda, se me permite a sua intervenção, a identidade de um povo também sistente para aquilo que são as coletividades desta comunidade. E um clube de futebol é, de facto, uma extensão daquilo que a freguesia, a vila, a comunidade tem de melhor. Nos seus afetos, porque o futebol e o desporto também são afetos. Eu que privei e que tive a oportunidade de ser, de facto, atleta deste desporto fantástico, reconheço no santuário do balneário um lugar seguro, um lugar onde nós partilhamos com os nossos colegas preocupações, onde nós partilhamos com os nossos colegas os nossos sucessos, onde construímos amizades, onde podemos guardar segredos naquele espaço fechado. E na interligação que existe entre atletas, direção dos clubes, existe de facto este sentimento de estar num abrigo, num porto seguro. E, portanto, os afetos também são muito importantes na construção de um clube e na construção da história de um clube centenário como é o Capelense. E nada se faz, de facto, sem a emoção, sem a paixão. E eu acredito que todas as direções que foram passando ao longo destes 100 anos no Capelense fizeram o seu trabalho, deram o melhor de si com esta paixão imensa que alimentavam pelos pretos das capelas. E, portanto, a eles também o nosso preito, a nossa homenagem a estes que foram passando, que deram muito de si, que dedicaram muito daquilo que era o seu tempo, daquilo que era a sua vida familiar em detrimento de um bem comum que é o desporto. E o terceiro tema que eu gostaria de vos falar aqui é o futuro. E, de facto, os gregos diziam uma coisa muito interessante,
e que se hoje em dia a antiguidade grega retomasse e se alguém ressuscitasse, havia de olhar para nós como seres muito arrogantes. Eles colocavam o passado à nossa frente, porque nós víamos de facto o passado. Conseguíamos perceber o que é que nós tínhamos feito até este momento. E colocavam o futuro atrás das costas, porque de facto o futuro é incerto e nós não conseguimos perceber o que é que está à nossa frente. Mas eu estou certo, com todo o esforço desta direção, com o esforço dos capelenses, o futuro do capelense será grandioso novamente. Faço votos muito sinceros que as palavras do Dr. André Viveiros, que de facto daqui a alguns anos, de forma sustentável, de forma ponderada, de forma a que consiga haver um projeto sustentado, o Capelense volte a ter a equipa sénior. Mas não esqueçamos que o desporto é de facto, e hoje cada vez mais, não só o futebol. As modalidades que o Capelense já tem, em conversa aqui com o Sr. Presidente da direção off the record, digamos lá fora, de facto contou-me um pouco daquilo que é a atividade atual deste clube e de facto todas as outras modalidades são muito importantes. Toda a atividade física que é proporcionada aos jovens, às crianças, aos menos jovens, aos mais séniores, é fundamental. A construção de princípios e valores, da responsabilidade, da autonomia, do respeito pelas regras, da disciplina, tudo isto são fatores importantíssimos e fundamentais naquilo que tem que ser o futuro de qualquer clube desportivo. Não me alongando demais, desejando, como é óbvio, as maiores felicidades ao clube, aos capelenses, à Vila das Capelas e, em nome do Sr. Presidente do Governo Regional, dizer que, de facto, a região orgulha-se muito por ter no Capelense um clube centenário que é muito dignifica o desporto da região. Muitos parabéns. E prosseguindo, antes do último discurso da noite, queria dar aqui uma palavrinha pela boa vontade e estreita colaboração, a presença do Clube Motar das Capelas, aqui aliando-se ao centenário das Capelas. Muito obrigado, rapazes. Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Capelas, Ana Beatriz, desculpa. Boa noite a todos. Peço desculpa, mas a verdade é esta, ainda não tenho o dom da palavra, portanto tenho que ter aqui a cábula. E então, em primeiro lugar, permito-me endereçar uma saudação formal ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, ao excelentíssimo Diretor da Direção Regional da Juventude. Temos aqui também a Vice-Presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada. Temos aqui também o Diretor do Serviço de Desporto de São Miguel. Excelentíssimo Sr. Presidente do Capelense Sport Clube, Sr. Nuno Oliveira. Restante direção, treinadores e atletas. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, representantes das nossas entidades e forças vivas locais. Minhas senhoras e meus senhores, saúde-vos a todos aqui presentes. É com muita honra e orgulho estar presente nesta cerimónia e aproveito para felicitar o Capelense Sport Clube pelos seus 100 anos. São 100 anos de luta, de momentos bons e menos bons e de conquistas. O Capelense é uma coletividade com larga história na nossa vila, com mais de 200 de sócios, adeptos locais e acarinhado pelos nossos imigrantes, que sempre acompanharam as vivências do clube. Foram muitos os dirigentes, técnicos e atletas que passaram pelo Capelense Sport Clube e que levaram o clube a um patamar de reconhecimento que ainda hoje se mantém. Fica aqui também o contributo na promoção desta atividade esportiva, pois o desporto desta idade é fundamental, não só na ocupação dos tempos livres, mas também na promoção de hábitos de vida saudável, saúde física e mental. Muito obrigada ao clube por todo o trabalho e por todo o percurso. Bem-aja a todos e viva o Capelense!
E agora sim, vamos entrar no último discurso da noite, discurso pelo Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Pedro Nascimento Cabral. Muito boa noite a todas e a todos. Endereço naturalmente um cumprimento muito especial ao Sr. Diretor Regional da Juventude, à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Capelas, ao Sr. Diretor dos Serviços de Desporto, à Sra. Vice-Presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, ao Dr. André Viveiros, que nos brindou aqui, para além da sua vertente de conhecido historiador, é o vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, portanto é meu colega no Executivo Camarário da Câmara Municipal de Ponta Delgada, e que nos deu aqui um testemunho histórico do que foi este grande clube do Capelense. Cumprimento igualmente o Sr. Padre Hélio, agora com o Cascolo o clube está devidamente abençoado e protegido, que seja pronúncio de muitas vitórias e de sucessos desportivos. Cumprimento também aqui os treinadores presentes, diretores, atletas, um cumprimento muito especial ao sócio número 1 e ao atleta sénior mais jovem, conforme foi aqui dito pelo nosso diretor, e naturalmente um cumprimento também muito especial à direção do Capelense Sport Clube, que tenho acompanhado um pouco o sacrifício e a disponibilidade que tem entregue a este clube para que novos patamares de excelência cheguem a este grande clube das Capelas. E quero, acima de tudo, enaltecer um legado feito por homens que, ao longo dos anos, deram o melhor de si para que hoje estivéssemos aqui a festejar o 100º aniversário do clube. E que idade mais bonita, que marca um passado e o início de uma nova contagem, que faz com que nós tenhamos uma honra e um orgulho muito grande em estar aqui hoje presentes. Se de facto aquela história que foi aqui muito bem contada pelo Dr. André Viveiros relata os episódios da Constituição e o percurso desportivo do Capelense, com os seus altos, com os seus baixos, com os seus momentos mais entusiasmantes, com os seus momentos menos entusiasmantes, o que é certo é que ao longo de todo este percurso de 100 anos, quantos e quantos homens deram o melhor de si neste clube. Quantas horas tiraram às suas famílias, quantas horas derramaram o seu olhar no campo de futebol, quantas e quantas horas deram de si para promover e trabalhar pelo bem-estar do clube e dos atletas, quanta água e sabão lavou dezenas e dezenas de camisolas deste clube, quantas esposas desesperavam no domingo à tarde pelo regresso dos seus maridos do campo de futebol, quantos namoros ficaram por fazer porque os jogos de futebol ao domingo à tarde eram muito mais importantes do que ficar à janela a namorar, e por aí adiante. Isto porque todos nós sabemos o que é que um clube representa para quem verdadeiramente se envolve e verdadeiramente se apaixona pela prática de um desporto, seja ele o futebol ou outro qualquer, mas que acima de tudo marca a identidade de um clube e a identidade de um povo. E o Capelense, mais do que um clube, mais do que a sua história, mais do que as suas vitórias, representa hoje, aqui, sem sombra de dúvidas, a identidade de um povo. Do povo da Vila de Capelas. Do povo da Vila de Capelas. De um povo que se foi substituindo de geração em geração para gritar mais alto que o povo de Capelas estava presente. Fosse ele nos campeonatos regionais, ou de ilha, ou nos campeonatos nacional em que participou. Era a marca de uma identidade, a marca
de uma forma de ser e de estar que foi construída aqui neste lugar e que leva um selo de identidade não só aqui, mas também, como já testemunhamos, na nossa diáspora. E muitas vezes é através do futebol que os nossos queridos imigrantes matam saudades da sua terra, que os nossos queridos imigrantes reconhecem caras em situações em que a saudade dói tanto na alma que mais vale apanhar um avião e regressar a este lugar da Vila das Capelas. É isto que verdadeiramente faz esta festa e faz com que estes 100 anos sejam um marco, mas um marco indelével na história deste grande clube. 100 anos são um conjunto de emoções, um conjunto de sentimentos que se tornam difíceis de explanar. Só cá dentro, só quem esfolou os joelhos e levou umas caneladas e umas nódoas negras para casa é que sabe que paixão louca é correr no campo de futebol e marcar um golo. Eu não joguei futebol, joguei hóquei em patins. E comecei a jogar hóquei em patins aos 9 anos de idade. E joguei até ir para a faculdade, depois regressei. Mas aquilo que o nosso Eladio falava, a segurança do balneário, a adrenalina do jogo, do aproximar do jogo, a atenção à tática que o treinador dava, o equipar-se, o ato de nós nos equiparmos, vestirmos um equipamento que nós adoramos e que nós nos apaixonamos, a honra de entrar num campo de peito bem aberto para que o emblema se veja a metros e metros de distância. São de facto sensações muito, muito próprias de quem vive o desporto e de quem vive um clube que são um povo com a resiliência, com a determinação e com a história da Vila das Capelas pode representar. E por isso, caro Nuno, o teu desafio ainda é maior do que aquele que tu recebes. Porque tu tens um legado que muitos poucos clubes se podem orgulhar. É que tu recebes um clube nas tuas mãos com 100 anos que representa a identidade do povo, do teu povo. Aqui desta costa norte do concelho de Ponta Delgada. E que orgulho é, para Ponta Delgada, ter um clube como o Capelense. E, portanto, caro Nuno, como presidente dessa instituição, recebes este legado, marcas com a tua impressão digital a comemoração destes 100 anos, mas acresce sobre os teus ombros, para além do peso deste cascolo, o peso do povo das Capelas. Que Deus te ajude, e todos nós também, naquilo que nós possamos, a enfrentar estes desafios com determinação, com coragem, para que continues a ser agora um líder à frente de um clube que tem uma missão determinante na formação da nossa juventude. Porque o desporto é, sobretudo, também formação. O desporto ensina-nos valores basilares da boa e sã convivência humana, o respeito pelo adversário, a entreajuda na equipa, a solidariedade na equipa, o altruísmo, quando nós temos a baliza aberta para marcar um golo e o guarda-redes à frente e a vontade de marcar o golo, tem que se esconder atrás do altruísmo e passar a bola para o colega marcar o golo e ser ele a festejar o golo. Porque isto também, quem jogou e praticou desporto, é também um sinal muito grande de altruísmo e de inteligência. Porque se ele não passa a bola ao colega e o guarda-redes estando a bola, também está tramado, não é? Portanto, tudo isto são um conjunto de valores que fazem parte do nosso crescimento enquanto seres humanos, e esta formação importantíssima para a nossa juventude só pode fazer com que esta geração ganhe hábitos de vida saudáveis, que se afaste daqueles caminhos que nós não queremos para a nossa juventude, porque o desporto é incompatível com esses caminhos. Um bom atleta, um bom campeão, sabe qual é o rumo que deve assumir, e por isso, caro Nuno, este desafio que tu tens pela frente é um desafio de muita responsabilidade,
é um desafio que, estou certo, não estás sozinho, tens uma direção aí de gente competente e com provas dadas as suas áreas de atuação da sociedade, todos os que aqui estão presentes, e tens o povo, este maravilhoso povo das Capelas. Portanto, Nuno, muita força. Sei que a missão é difícil, mas também sei que com a tua determinação, com a tua vontade, com o teu empenho, vais continuar a ser um homem que, para além dos sucessos desportivos que o Capelense irá ter, também vais continuar a formar homens e também mulheres, porque já tens mulheres na equipa de futsal, jovens mulheres, nesta longa caminhada que estaremos ao teu lado, e a Câmara Municipal de Ponta Delgada também estará ao teu lado, para que consigamos menorizar as adversidades. E por isso, Nuno, não poderia deixar de te entregar o cascol do Capelense também, sempre envergado, uma placa de comemoração do seu 100º aniversário. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Ponta Delgada homenageia o Clube Desportivo da Capela. Capelense. Que fica este registro na história do clube, que hoje, no dia em que festejamos 100 anos do Capelense Sport Clube, que fica este compromisso e este registro de que no Concelho de Ponta Delgada temos um clube que é muito respeitado, que é muito valorizado e do qual esperamos sempre muito para marcarmos cada vez mais uma coesão social do nosso Concelho, das nossas freguesias, para que Ponta Delgada continue a ser um palco de excelência no desporto e uma marca de identidade de que todos nós nos orgulhamos pelo povo de cada uma das suas freguesias. Muitos parabéns, viva o Capelense! Ora bem, mais uma vez, muito obrigado a todos. É com muito orgulho que sou o presidente deste grande clube. Quero agradecer aqui a todas as entidades, a toda a gente, e especialmente aqui aos meus colegas de direção, que tanto trabalham connosco durante a semana, durante o dia, são muitas horas, muito tempo. Só quem cá está é que sabe o que a gente tem pela frente. Mas estamos com muita força, muita vontade, são pessoas empenhadas, que nos têm ajudado muito, sinto-me confortavelmente com eles todos. Inclusive, olha, tenho ali um que, quando pegamos no clube, andou comigo, tudo de cara a lado, nos nossos credores, discutia, fazer negócios, não sei o que hoje está para ali escondido. Ali o meu grande amigo Vítor Caetano, mas um atleta do clube, e que nos ajuda tanto e que é patrocinador do nosso clube, da sua empresa. Para além disso, já me arranjou mais 2 ou 3 patrocinadores. É um homem que vive o Capelense. Apesar do clube dele de coração ser a União Micalense, que a gente todos sabe, mas o Capelense também está no coração. E agradeço-lhe imenso. É tanta gente, tanta gente, se fosse a falar um por um como nós tínhamos aqui. Ora bem, temos aqui uns certificados de gratidão para entregar. Os certificados de gratidão para entregar. Ora bem, a gente se fosse entregar isso, hoje às 3 de manhã ainda estavam aqui. De maneira que a gente vai abreviar isso e vamos entregar aqui aos senhores, as entidades e outras pessoas, aqui o nosso sócio número 1, o nosso atleta mais antigo, e os outros a gente vai entregando aqui comando de bolinho. Não é melhor? Que é porque senão a gente amanhã não é dia de trabalho, mas há pessoas que se levantam cedo. A todos, muito obrigado. Vamos continuar a honrar este grande clube. E
Diga, Sr. João. Antes de encerrarmos esta cerimónia de centenário do Capelense, temos aqui uma oferta. Sim, desculpa. Tenho aqui uma oferta que uma menina me vem entregar de um grande amigo e sócio do Capelense, Sr. Eduardo Câmara, dos Estados Unidos da América. Quando soube que fazíamos anos, pronto, é um senhor que está sempre com o Capelense no coração. Será entregue para a Sara. E a Sara vem-me aqui entregar a lembrança dele. Lembrando que a Sara também é filha de um ex-presidente do Capelense, Duarte Teves. Mesmo à distância, os nossos imigrantes nunca nos esquecem. Duarte Teves o Duarte Câmara, Duarte Teves também, lá está também lá nos Estados Unidos, são incansáveis em facilitar aqui muita gente das capelas quando lá procurava. É um grande benemérito, não haja dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado ao meu amigo Eduardo, e por intermédio daqui dos nossos... Quero agradecer ao meu grande amigo Eduardo, sócio de mérito de Capelense, que chega a ele por intermédio aqui dos nossos filmadores. A TV Capelas. Deve ser. A TV Capelas, não se esqueça. Aqui é CM Canadá. Já há muito, toma atenção à jogada. José Araújo. E muito obrigado a todos. Hein? E como disse o nosso Presidente, antes de passarmos a jogar para outro terreno, ou seja, jogar a bola para outro lado, vamos entregar os certificados de reconhecimento, melhor dizendo, pelo menos a 3 presidentes, ex-presidentes do Capelense que estão aqui presentes. Para além de jogadores que estão aqui, antigos jogadores da década de 60, de 70 e de 80, que também vão ser contemplados com esse certificado de reconhecimento. O Capelense muito agradece por aquilo que tudo fizerem pelo clube. Vamos entregar. Está aqui presente Óscar Câmara, Martim de Sousa, Óscar Câmara, muito obrigado. Muito obrigado. Ali. Vir o certificado para lá. Isso. Tá. Caminhada que estaremos ao teu lado e a Câmara Municipal de Ponta Delgada também estará ao teu lado para que consigamos menorizar as adversidades. Martim de Sousa. Grande Martim. Viva o Capelense! Também vamos homenagear os 3 presidentes de junta, ex-presidentes de junta, que muito fizeram pelo Capelense. A começar pelo senhor José do Rego Botelho Duarte, já falecido, não temos aqui ninguém da sua família para receber. O senhor Dr. André Viveiros e também, não está presente, Rui Sousa. Também faremos chegar às suas mãos o diploma. Obrigado, Sr. Presidente. E agora sim. E agora sim, vamos entrarmos finalmente a jogar no campo dos sabores. Vamos cortar o bolo. E uma taçazinha de champanhe, que já está com a garganta seca. João Patrício, Deus te perdoe. Obrigado a todos.
E uma boa noite para todos, que se Deus quiser não venha essa tempestade aqui. E vamos cantar os parabéns ao Capelense, como ele merece, não é? Hã?